Fala galera do café, estamos mais em uma parte aqui sobre o bom samaritano, mas hoje vai ser diferente, porque quando nós pregamos o bom samaritano e aquela passagem que Jesus fala que quando nós estamos fazendo todo bem aos necessitados, nós estamos fazendo para Ele, nós estamos querendo dizer que o processo de salvação ele tem que incluir o relacionamento com os homens. Quer seja os atos de bondade, quando chamamos de obras, que Tiago frisa muito, e quando Pedro e Tiago concordam com a pregação aos gentios com Paulo, eles falam, se lembre dos pobres. Também levando em consideração que a nossa ajuda em relação às outras pessoas não se resume somente a obras no sentido material, e no sentido de ajuda de saúde, de física, mas estava conversando, eu gravei hoje, estou gravando essa mensagem hoje por causa de uma conversa com um amigo meu hoje. E ele até falou que a ajuda ao próximo ela é infinita, porque tem ajuda afetiva, ajuda de conselhos, ajuda de mensagens bíblicas. Então são diversos tipos de ajuda, mas nunca em nenhum momento nós podemos anular o relacionamento com o homem, o relacionamento de amor, esse relacionamento que nós temos com as pessoas, de sinceridade, porque toda a vida de Cristo foi baseada nisso. Então como que a gente vai viver sem isso? Por outro lado, nós temos a situação das pessoas que vivem somente pela fé e que a salvação realmente ela vem da fé. Mas isso nos leva a fazer atos e torna a nossa vida, em algumas vezes, uma forma de armadilha que você passa a viver somente das coisas espirituais. Então, por exemplo, nós vamos falar de novo. O culto egocêntrico. Você vai, louva a Deus, estende as suas mãos, Deus fala com você, você chora e ponto. É bom. As orações egocêntricas que você faz pela sua vida, pela sua família, pelos seus bens materiais, ok. A parte espiritual egocêntrica ela é necessária, egocêntrica no sentido do centro ego mesmo. Por quê? Porque nós precisamos orar pelas nossas vidas, para a gente não cair em armadilha, para os nossos olhos serem abertos, para ter mais comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus, para jejuar pela nossa família, pelo nosso emprego. Isso é o nosso culto dia a dia no mundo, porém essa parte como sendo particular nosso, como sendo um fortalecimento particular nosso. Esse sim, ele atinge sim o próximo, porque nós nos fortalecemos e para levar amor, para levar o evangelho. Então, nas entrelinhas e quase no oculto, atinge o próximo. E é necessário. O problema é que a gente não sabe dosar isso. O problema é quando o nosso culto egocêntrico realmente ele vira algo que é egoísta. Deixa de ser egocêntrico e vira egoísta. Porque nós precisamos saber dosar isso. Então, o processo da cura no evangelho cristão verdadeiro, ele não pode somente ser de uma vida egocêntrica. Sinceramente, não adianta nada você participar e ter a sua vivência apenas em cultos para você mesmo, em bênçãos para você mesmo, em Deus falando com você mesmo, em comunhão com você mesmo, aqueles momentos de êxtase, aqueles momentos de êxtase do culto show, onde
as pessoas levantam as mãos e choram. Sim, é necessário, mas essa dose que nós temos que tomar cuidado. Porque se a nossa vida ela for limitada a isso, e as pessoas elas se sentem bem assim, porque faz bem para a consciência, e a consciência muitas vezes é camuflada nisso. Eu vou no culto para receber uma bênção. Por quê? Porque eu sou quebrantado, Deus fala comigo. Amém, mas e daí? Qual é o resultado disso? Não, o resultado disso é que eu sou fortalecido e Deus fala comigo, Deus me orienta, o que eu faço, minha família tem sido uma bênção porque eu oro por eles, meu emprego tem sido sustentado porque eu jejuo, mas é limitado isso. A gente não pode falar de porcentagem em relação a isso. Mas eu creio e eu acredito particularmente que a porcentagem dessa parte espiritual egocêntrica ela deve ser menor do que a nossa vida relacional. Dizem muito em relação ao símbolo da cruz, né? O símbolo da cruz vertical é você e Deus. É você, eu, Rodrigo, ser Rodrigo, ego, Rodrigo e Deus. É vertical. E a horizontal é eu com o próximo. É o Rodrigo se relacionando com o mundo. É o Rodrigo se relacionando no local de trabalho dele. É o Rodrigo se relacionando com os vizinhos, com as pessoas, com as pessoas da igreja, com um relacionamento eclesiástico, com um relacionamento com as pessoas do canal, do grupo Café com a Verdade. Esse relacionamento ali, ele traça a cruz. Ele finaliza a cruz. Então não existe um projeto de salvação completo se você anular o seu relacionamento com o próximo. É por causa disso que nessas duas parábolas, tanto do bom samaritano, quanto de Jesus dizendo que ele estava preso, ele estava com fome, ele estava com sede, e vocês fizeram a mim, aí o discípulo pergunta, quando nós fizemos a ti? Ele fala, quando vocês fizeram alguém necessitado, algum pequenino necessitado. Essas duas parábolas, elas envolvem vida eterna, porque a questão no começo das duas parábolas é vida eterna. Então não tem como a gente anular isso. Isso é tão importante quanto, para mim, mais importante quanto o nosso relacionamento vertical. É o horizontal. Ao mesmo tempo que a gente não pode viver só do horizontal, porque nós viveríamos apenas obras. E isso sem fé não faz sentido nenhum. Viver apenas obras. Tanto horizontal quanto vertical, nós não estamos falando de salvação ainda. Porque salvação, Deus pode salvar quem Ele quiser. Deus pode salvar quem vive nas obras. Deus pode salvar quem vive apenas o relacionamento vertical. A gente não sabe. Mas só que não pode faltar. Não pode faltar. A gente tem que saber dividir isso. A gente tem que saber de alguma forma nos policiarmos com isso. Porque é uma grande armadilha. Você viver algo particular apenas com Deus e você viver algo apenas nas obras. Então precisamos dosar isso. Então eu tive essa conversa com um amigo meu de manhã. Depois, se ele permitir, eu falo o nome dele no próximo vídeo. E eu fiquei preocupado com isso, porque a gente está falando do bom samaritano e a gente vai falar de relacionamento com Deus e não tem como fugir disso. Só que eu tive que dar essa explicação também, porque essa parte nossa do ego, do ser, do eu e com Deus é necessária também. É o uso da nossa fé particular, individual. Mas a nossa mensagem, a série de mensagem, ela vai ser em relação sim a relacionamento com as pessoas. Foi fundamental para Cristo. Todas as vezes ele se relacionava com pessoas diminuídas, pessoas necessitadas. Os sãos ele dava uma colher de chá, né? Nicodemos, né? Ele dava sim também a oportunidade. Mas a maioria dos relacionamentos humanos de Jesus foi com pessoas inferiores, marginalizadas, desprezadas. Nós não podemos esquecer disso. Amém? Obrigado aí por mais alguns minutos. Sigamos então o bom samaritano. A paz do Senhor.